Fala galera do Motiva, professor Paulo Ricardo mais uma vez, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje, nessa aula, discutir, vamos dizer assim, retomar a discussão, lembrando que esse conteúdo ele vai ser constante, ele é inerente à nossa prática ao longo do ano, que é justamente falar sobre uma das competências do Enem, que é a competência 5, particularmente uma das que eu mais gosto. Entretanto, também uma das que os alunos mais sofrem, muitas vezes, na hora de conseguir organizar esses elementos. Primeiro, entender quais são os elementos e depois organizá-los no texto, tá? Então, lembrando, esses slides vocês têm acesso aí, né, nesse material que está exposto para vocês, tem lá um link para depois vocês acessarem e ao final tem algumas questõezinhas para a gente resolver e justamente colocar em prática. De boa? Então, vamos lá. A primeira ideia que eu trago para vocês é justamente essa aqui, em torno da competência 5. 5 pontos voltados para a competência 5, que se chamam de solução à proposta de intervenção. A primeira, ela tem que ser prática, ela tem que ser aplicável, ou seja, e tem que resolver o problema do texto. Você não precisa inventar a roda, né? Você não precisa tentar trazer algo novo. Às vezes o simples já resolve o problema do texto. Então, desde que seja prática e aplicável é importante, tá? Segundo ponto, ela precisa resolver um problema apontado no texto, como eu disse. Aí então uma coisa que eu vou chamar muita atenção de vocês, inclusive eu chamo, voltar a atenção, minha atenção diretamente para vocês. É o seguinte, galera, vocês têm que resolver um problema apontado no texto. Tá? Tem que resolver um problema apontado no texto. Muito aluno às vezes coloca os 5 elementos que são necessários, mas às vezes tira uma nota baixa porque não entende, porque não percebeu que esqueceu de resolver um problema no texto. Então a minha dica é, quando estiver colocando já os probleminhas no texto, ao lado, já no seu planejamento, você já lista os elementos da proposta de intervenção e coloca lá, eu vou resolver esse problema. Eu tenho que resolver esse problema aqui que eu apontei. Porque tem muito aluno que esquece quando chega na proposta de intervenção que ele disse no texto. Aí, às vezes coloca uma ação que resolve o assunto, mas não resolve o problema específico do tema que ele colocou. Beleza, compreendido isso aí. Então, colocou o problema lá, já deixa bem destacado. Eu tenho que resolver esse problema específico aqui. É um problema de superlotação, dentro de um problema maior, que é a questão dos presídios. Eu tenho que resolver um problema de acesso à questão do aumento da vacinação no país, então eu tenho que resolver isso aí. Como é que eu tenho que aumentar esse acesso à vacinação no país? Então tem que ser muito específico, ou seja, um problema apontado no texto. A terceira ideia que eu mostro para vocês, é justamente essa aí. Basta apenas ser uma solução. Tem muito aluno que pensa que obrigatoriamente tem que trazer mais de uma solução. Você não precisa trazer mais de uma solução. De boa, trazendo apenas uma solução. Por que isso? O Enem não quer quantidade, ele quer qualidade. Paulo, mas isso vai me comprometer em alguma competência do texto? Não. Beleza? Ok? Aí eu chamo a atenção de vocês, literalmente olhando para vocês mais uma vez. Não vai ter prejuízo em outras competências. Isso é uma orientação do Enem. Tá? Paulo, mas apontei 2 problemas, mas se eu resolver um, vai ficar um sem eu resolver. Certo? Não tem problema. O Enem não vai ver isso como problema. Justamente para evitar esse último ponto que a gente coloca aí. Muito aluno falando muita coisa sem dizer algo com propriedade, sem realmente resolver algo que estava posto no texto. E também, para reforçar isso aí, o que foi que ele trouxe para a gente? Justamente a necessidade dela ser completa, ou seja, apresentar aí 5 elementos. Paulo, e quais são esses 5 elementos? Aí eu tenho um diagrama aí, um infográfico, bem interessante aí para vocês. Os 5 elementos são o agente, a ação, o efeito e o modo, né? Ou numa ordem, o agente que faz uma ação por meio de um modo e essa ação gera um efeito. E o detalhamento está aí centralizado, né? Porque é o mais importante. Porque, lembrando, o detalhamento pode ser da ação, o detalhamento pode ser do agente, o detalhamento pode ser do modo e o detalhamento pode ser do efeito. Aí, galera, chamo a atenção de vocês para o seguinte. Teremos uma aula exclusiva, a nossa próxima aula depois dessa, para falar única e exclusivamente de como fazer o detalhamento. Então, a primeira ideia que vocês têm que ter é que tem que ter 5 elementos. Como fazer um detalhamento, às vezes é o que o aluno tem mais dificuldade. Hoje, na aula de hoje, rapidamente eu vou falar sobre ele, tá? E nos exemplos que a gente vai ver lá para frente, vocês já vão conseguir identificar. Aí eu vou trazer outras estratégias, outras formas de falar o detalhamento. Mas aí vai ser uma aula só específica para isso. De boa? Tranquilo? Seguindo aqui a explicação, algumas observações importantes. A questão do agente. Tá? Basta simplesmente às vezes usar a expressão Estado, governo e poder público, não tem problema. Expressões como Estado, governo e poder público são agentes válidos sim. Paulo, mas se eu quiser especificar o ministério, uma secretaria, não tem problema. Aí eu coloquei, gente, até um link para vocês têm acesso aí no slide, como eu disse, um link para vocês se atualizarem em torno dos ministérios, tá?
em torno dos ministérios. Hoje, claramente, nós sabemos que existem o que nós chamamos de superministérios. Mas não se assusta não. Paulo, às vezes eu não sei o nome do ministério. Então usa só a expressão Estado, governo, poder público. Mas se você quiser especificar, não tem problema. Lembrando, se você colocar um ministério que não existe, o Enem não vai lhe penalizar. O exemplo do ano passado. Estamos todos em períodos de adaptação. Ano passado, o tema que voltou sobre cultura. Então muita gente colocou o Ministério da Cultura. Lembrando, o Ministério da Cultura hoje não existe mais. Hoje ele está numa parte considerada como secretaria e não é mais ministério. Tá? Mas não vai ter problema se você usar um ministério que não existe. Mas é importante a gente se atualizar, por isso que eu coloquei lá o link para vocês. Naturalmente, mais para frente a gente vai estar retomando. E eu acrescento aí o seguinte, cuidado, não usar essa estrutura aí, o Estado em parceria, em conjunto com o Ministério. Por quê? Não está errado isso aí. Porque o Ministério já integra o Estado. O Ministério é a vertente de nível federal do Estado, tá? Então, o Estado tem os níveis estadual, federal, municipal, tem o poder judiciário, legislativo e executivo. Então, cuidado ao tentar especificar o Estado. Eu não posso dizer o Estado em parceria, em conjunto com o Ministério, porque o Ministério já faz parte do Estado. Beleza? Com relação à ação, tá, gente? Temos um grupo extremamente heterogêneo de alunos, há alunos que já dominam um pouco mais a proposta de intervenção, outros que nem tanto. Então, na hora de escrever o texto, o estilo é seu, desde que esteja presente os elementos. Aí eu coloquei 3 observações de conectivos, expressões que ajudam vocês na hora de expressar a ação, o meio e naturalmente o efeito. Na hora da ação, usar esses modalizadores. É preciso, é necessário que tal agente deva fazer isso, ou é necessário, é preciso que o agente X faça isso, ou tal agente precisa fazer aquilo. Em relação ao meio, expressões como por meio de, mediante a, por intermédio e através de, são expressões que já apontam, não necessariamente 100%, dependendo de como você construa o texto, para o meio. Mas, se vem logo seguido da ação, que é extremamente importante você perceber isso, quando o meio vem logo depois da ação, e você usa esses termos aí, claramente vai ficar perceptível que você está utilizando o meio. Por último aí, o efeito, conectivos que dão a ideia de efeito, para, a fim de, com o intuito de. Certo, gente? Então aí umas observações mais gerais de expressões que vão ajudar vocês na hora de montar a proposta de intervenção em relação à ação, o meio e o efeito. Beleza? Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Nas nossas aulas seguintes, eu vou disponibilizar uma listazinha de conectivos para vocês irem se familiarizando com eles. Não é para decorar conectivo. Lembra lá nas nossas aulas de coesão. Você não tem que decorar conectivo. Você tem que aprender aqueles que vocês dominam e naturalmente vão lhe ajudar na hora da redação. Uns com mais frequência que você vai usar do que outros. O que é importante é não estar repetindo os conectivos e saber usar um conectivo. E outra, não invente de usar conectivo bonito só porque viu alguém fazendo. Use aquele conectivo simples, básico, que cumpre o mesmo caminho, a mesma necessidade e você vai ter o mesmo êxito, tá? Usar o portanto não tem problema nenhum, seja lá no meio do parágrafo, ao final do texto, é extremamente aceitável. Tem muito aluno que diz, não vou usar um portanto porque já cai, todo mundo usa. Isso não tem isso. Tá? Óbvio que tem alguns termos que os alunos hoje estão resgatando em termos de conectivos, mas a gente tem que ter cuidado para não cair no campo do arcaísmo, tá usando conectivo que ninguém usa mais, beleza? Tranquilo? E para caminhar aqui em relação ao detalhamento, isso é uma apresentação bem geral voltada para o detalhamento. O que é um detalhamento? O detalhamento pode ser 3 categorias. Primeiro, pode ser uma explicação ou justificativa, pode ser exemplo e pode ser um efeito do efeito. Tá? Paulo, como é que pode ser uma explicação justificativa? Através de um aposto, de uma oração explicativa ou das orações adjetivas. Mais para frente, como eu disse, eu vou explicar isso aí. Tá? Pode ser através de exemplos? Sim. Pode ser através do efeito. Tem muito aluno aí que nem conhece esse efeito do efeito, ou está fazendo e nem sabe que está fazendo. Mais à frente eu vou falar de maneira mais clássica disso aí, tá? Uma maneira muito simples de você fazer o detalhamento é através de exemplos. Lembrando, ó, volta lá atrás, quando a gente viu que o detalhamento ele pode ser de qualquer termo, então eu posso dar um exemplo. Se o detalhamento pode ser um exemplo, então eu posso dar um exemplo da ação, eu posso dar um exemplo de um agente, eu posso dar um exemplo do modo. Então não tem nenhum problema. Aí, galera, o que eu chamo a atenção de vocês, principalmente na hora de fazer o detalhamento, já que a gente está falando de exemplos, se liga na leitura dos textos motivadores, eles são extremamente importantes. Os textos motivadores já vêm muito exemplos de ações que já vêm sendo feitas. Então você pode usar aquela ação que já está sendo feita como exemplo para uma nova ação que você pretende ampliar, divulgar, certo? Então já é uma forma de você trazer como detalhamento para o texto. Cuidado, isso aí não vai ser cópia.
Você está usando um recurso como exemplo. Isso não é cópia. E você está usando como ponto de partida para ampliar a sua discussão. Isso na proposta de intervenção, ou seja, na solução do texto. Beleza? E chegando aí, eu deixo como dica para vocês esse site aí também, que ele faz uma retomada do que eu já disse de maneira muito prática, sucinta, objetiva e clara, certo? Trazendo também esses conceitos em torno das 5 competências, tá? A ideia agora, gente, é praticar. Então, eu vou deixar essas 2 soluções aí como desafio para vocês, para que vocês literalmente atribuam uma nota. Essas redações aí vai estar lá no finalzinho do material como exercício de fixação, e também eu coloquei aqui nos slides também para vocês poderem acompanhar, tá? Então, vocês vão atribuir uma nota a partir da identificação dos elementos. Tem quantos elementos? Tem 3, 4, 2. Os elementos que estão presentes são válidos? Olha a expressão que eu coloco aí, ó. A partir da validade desses elementos. Não basta ter só os elementos. Eles precisam estar válidos. E o que eu chamo a atenção de vocês, é justamente para essa relação de sentido entre os elementos. Não basta ter os elementos. Eles precisam apresentar uma relação de sentido entre si, tá? Uma relação lógica e resolvendo um problema apontado no texto. Beleza? Tranquilo? Bons estudos para vocês. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Estou aberto para dúvidas, sugestões. Tranquilo? Comentários. Valeu, bom revê-los e um abraço.